Oi pessoal, beleza? Vamos começar então mais uma gravação, mais uma aulinha de história, que maravilha. Vamos falar sobre a Reforma Protestante, né, e a Contra-Reforma, também chamada de Reforma Católica, essa nossa nova série. Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar só da primeira parte, em que a gente vai olhar a Reforma Protestante em si, tá? No segundo vídeo a gente vai continuar a falar, né, da expansão dessa reforma e da resposta católica a ela, né? Contra-reforma ou reforma católica. Tá? Então, a gente começa do início, é sempre um bom lugar para começar, tentando pensar no que foi a reforma, tá certo? E a reforma foi, na verdade, um movimento dentro da própria Igreja Católica, tá? Que gerou, na verdade, quebrou essa unidade católica ocidental, digamos assim, tá? Lembrando que a igreja cristã já tinha se fragmentado antes, né? Entre a igreja católica apostólica romana e a igreja cristã ortodoxa grega, tá? No cisma do Oriente, lá no século XI. Tá? Então você já tinha essa divisão, mas a igreja ocidental, liderada pelo Papa, ainda se dizia una, né, e universal, principalmente ali dentro da Europa Ocidental, com muita força. Tá? E a Reforma Protestante é um movimento, né, que inicialmente tenta reformar essa igreja, mas por fim acaba rompendo com ela e criando novas igrejas cristãs, né, que inicialmente foram denominadas protestantes, né, que também são conhecidas como igrejas evangélicas, né, pela sua base no evangelho, tá, que são de uma grande diversidade hoje em dia. Então vamos entender aí quais foram os antecedentes, né, quando ela começou, por que ela começou e como ela começou. Tá? Na verdade, a reforma protestante ela é decorrente, né, de uma série de fatores que vão permitir que ela, naquele momento histórico, tenha sucesso, certo? Entre esses fatores, a gente fala de fatores religiosos, ou seja, questões dentro da própria igreja, no seio da própria igreja católica, que propiciaram esse momento, né, que vem acontecendo já no médio prazo, digamos assim, uma série de fatores culturais daquele momento também, de gestação, elementos políticos, tá, que é a política, né, ligados à política, ao governo, aos príncipes, aos governantes, aos reis, e por fim fatores sociais que afetaram esse momento, certo? Ou seja, são esse conjunto de elementos que permitem que naquele momento, tá, esses movimentos contestatórios à hegemonia clerical da igreja, tá, tenham sucesso, consigam florescer. Os fatores religiosos, então, na verdade, nós vamos ver que toda essa questão já vinha de alguns séculos antes. Né? A Igreja Católica vinha de uma crise interna mesmo, tá? Por uma série de fatores, né? A opulência dessa igreja é uma igreja que pregava simplicidade, desapego material, que demonstrava essa grande opulência, essa grande riqueza, esse grande luxo, essa ostentação enorme, tá? De riqueza e de luxo, principalmente dentro do alto clero, né? Da alta hierarquia da igreja, tá? Com casos conhecidos de corrupção, de quebra de padrões de comportamentos esperados por altos membros, inclusive papas, tá? Épocas em que você tinha disputas de papas, pessoas disputando na violência, na porrada mesmo, né? Quem seria o papa, tá? Tivemos até momentos durante a Idade Média, né, de mais de um papa simultaneamente ocorrendo, né, disputando o poder, tá? Idade Média, finalzinho já, né, nesse momento final de, digamos assim, de declínio do feudalismo, como a gente já estudou, tá? Dentro do clero, né, digamos assim, do clero mais próximo do povo, certo?
padres, né, os abades, as pessoas mais próximas, né, não tão alto clero, você tinha, além de uma certa corrupção, um forte despreparo, você não tinha nenhuma preparação específica, tá, para esse clero, para as pessoas que entravam nessa vida clerical. Tá? Alguns caminhavam para a área de estudo, normalmente monges, tá? Para a área de estudos, estudos teológicos, os estudos na teologia dentro do campo de estudo universitário na Europa na época era um campo muito forte, né? Ao contrário do que é hoje. Tá? Então, fora esses grupos, tá? Você tinha, do qual o próprio Lutero estava fazendo parte, e que, como nós vamos ver, grande parte desses reformadores, parte de um grupo, né, de maior ilustração, tá? De maior conhecimento das escrituras, maior conhecimento, né, do discurso, digamos assim, oficial, né, bíblico dos evangelhos, daí o nome evangélico, né? Você tinha na prática, no dia a dia de grande parte do clero em si, uma ação muito diferente, certo? Entre essas ações, destacavam-se duas práticas aqui, são importantes a gente destacar, né, que receberam grande crítica. Uma delas era a simonia, né? Na verdade era a venda e a veneração de relíquias religiosas. Certo? Como assim relíquias religiosas, Maurício? Bem, você tinha igrejas que exibiam, né, ossos que diziam ser ossos de santos, né, pedaços de madeira que diziam ser pedaços da cruz. Né? Havia lá o ditado de alguns protestantes depois que se juntasse todos os pedaços de cruz existentes na Europa, daria para construir um navio e velejar, né, e navegar para as Américas. Então você tinha essas relíquias que tinham não só a sua veracidade altamente duvidosa, né? E aí você vai acabar entrando num campo religioso, né? Que não é o que nos interessa aqui. O nosso interesse aqui é uma discussão mais social e política da reforma, né? Não religiosa. Mas você tinha essa veracidade questionada desses instrumentos das relíquias religiosas, e você tinha também, né, a cobrança de fiéis que fossem visitá-los, a venda desses objetos, tanto para igrejas quanto para colecionadores, para membros da nobreza. Tá? Então havia um verdadeiro mercado de produtos religiosos. E talvez o grande disparador aí no curto prazo da reforma, que era a venda de indulgências. As indulgências é um termo também bem importante vocês lembrarem, o perdão de pecados, tá, concedidos pela igreja, e que por momentos, e nessa época do Lutero principalmente, tá, eram comercializados, mercantilizados, vendidos, né, para fazer caixa para a igreja. Na época do Lutero, o grande fim desse caixa era a construção da Basílica de São Pedro, no atual Vaticano. Tá? Mas você tinha outros momentos também em que as indulgências já tinham sido mobilizadas nesse sentido. Então, esses fatores religiosos estavam acontecendo, tá? E isso vai gerar, né, discordância não só no momento da reforma. Tá? Nós chegamos a ver outros movimentos questionadores dentro da própria igreja que buscavam a mudança da própria igreja. Então, esses dois nomes aí, né, o John Wycliffe e o Jan Hus, tá, eles são dois caras muito importantes que, né, alguns falam deles como os primeiros reformistas ou primeiros reformadores. Tá? Foram pessoas que buscaram já, né, digamos assim, à frente de seu tempo, tá, a crítica, né, e a mudança por dentro da igreja, né, pegavam contra esses elementos na igreja, mas que por estarem num contexto que ainda não gerou a eles, né, que não gerava a eles o apoio necessário, eles acabaram fracassando. Tá? John Wycliffe, na Inglaterra, né, um teólogo inglês, um estudioso, tá? Traduz a Bíblia, tá, para o inglês, então já tem esse pensamento humanista aí que a gente viu na questão do Renascimento, né?
aí no século XIV, então já vamos ter que lembrar disso, né? O Renascimento está rolando aí, tá? Na época do John Wycliffe ainda não com tanta força, ainda é, né, bem inicial, digamos assim, o Renascimento, mas a gente já percebe uns elementos presentes nos escritos do Wycliffe, tá? Que era, na verdade, um teólogo, um intelectual, além de traduzir a Bíblia para o inglês, tá? Ele produz uma série de escritos. Tá? Ele acaba, por pressão, não só da igreja, como do rei da Inglaterra, do próprio rei da Inglaterra, ele acaba se afastando, tá? Ele, né, se afasta, né, digamos assim, do púlpito, tá, geral, e vem a falecer um pouco tempo depois, ao que tudo indica, de morte morrida, tá, não de morte matada. E ele vai influenciar várias pessoas, inclusive, tá, Ian Hus, que é ele sim, é um cara um pouco mais combativo, tá, nos discursos, né, não em armas propriamente dito, o Hus em si, tá, lá da região da atual Tchequia, né, República Tcheca. Ian Hus, então, ele vai ler os escritos do Wycliffe, algumas pessoas até chegam a mencionar ele como um mero leitor do Wycliffe, na verdade ele vai um pouco além disso, né? E a pregação dele principalmente é contra a opulência da igreja, contra essa ostentação de riqueza da igreja e, né, prega por uma igreja pobre, uma igreja desapegada dos bens materiais, né, ao contrário da igreja católica na qual ele se inseria. Tá? E Hus ele é convocado, né, pela igreja para negar suas teorias, um pouco parecido com a gente viu com Lutero, apesar dele estar fazendo isso um pouco parecido com a gente viu com Galileu, desculpa, tá? Com Galileu, e com Giordano Bruno, que nós também vimos, tá? O Hus ele é chamado para negar né, as suas ideias e ele se recusa a isso e acaba executado, né, queimado na fogueira. Já ao contrário de Wycliffe, o Hus foi uma morte matada, né, bem matado na fogueira. Então nós percebemos nesses dois carinhas aí, tá, um pouco desses elementos já. Tá? O Wycliffe, né, falando que a verdadeira autoridade emana da Bíblia, tá? A ideia só vem da Bíblia, então isso a gente vai ver que está bem presente nas ideias do Lutero mais à frente. Tá? Questionamento da própria igreja, da sua hierarquia. Né? Então, Wycliffe falava que enquanto temos muitos papas e centenas de cardeais, suas palavras só podem ser consideradas se estiverem de acordo com a Bíblia. Ele falava que o verdadeiro líder da igreja não era o Papa, era Jesus. Né? Então, ele questionava essa própria hierarquia. E o Hus, né, fazendo uma crítica à própria riqueza. Né? Jesus é o cabeça da igreja e não é o líder de uma gangue de ladrões, ou seja, comparando a organização da Igreja Católica a uma gangue de ladrões pela riqueza que eles tiravam do povo. Tá? O Hus então acaba, né, morrendo por isso. Né? João Hus, o nome dele em português vai para João, os dois, na verdade, são Joões. Né? Jan Hus, temendo pecar contra Deus, temendo cometer perjúrio, não estou disposto a renunciar qualquer um deles, qualquer um das acusações, né, dos perjúrios que ele supostamente teria cometido. É quando ele vai para a fogueira. Né? Então esses caras são caras à frente do seu tempo que não têm o apoio necessário, tá? Porque eles viviam num meio em que a igreja já estava em crise, mas faltavam outros elementos. Dentre esses outros elementos, tá, os fatores culturais eram importantes. Né? O Renascimento, o crescimento, a difusão do pensamento humanista do Renascimento é essencial para isso. A reforma é plenamente humanista, ela é racionalista, a razão humana, a capacidade humana de compreender as palavras de Deus da Bíblia e de chegar, né, a Deus, digamos assim, por conta própria, e vários outros elementos do humanismo, né, da valorização da razão e da capacidade humana, do individualismo. Né, são elementos centrais que estão nessa transformação cultural, estão diretamente ligados à reforma protestante. Tá?
Também, como a gente falou no Renascimento, a invenção da imprensa para Gutenberg, que vai ajudar a difundir novas ideias, né? As ideias vão se espalhar pela Europa. Tá? E as críticas, né, feitas à igreja durante o próprio Renascimento. A gente chegou a estudar a obra de Erasmo Rotterdam, falamos dela, né, não estudamos a obra em si, mas falamos dela rapidinho, né, e que clamam por um retorno a essa simplicidade da igreja original, né, essa simplicidade da igreja que condizia com os discursos, né, dos evangelhos, né, presentes na Bíblia. Outra questão são fatores políticos. Tá? Você tem, né, um processo de centralização do poder, né, forte ocorrendo nessa época, como a gente viu. Tá? E nesse processo de centralização, né, o lugar de gestação da reforma, o Sacro Império Romano Germânico, né, a atual Alemanha, era um caso muito à parte, um poder, né, altamente fragmentado. Esse mapa aí, né, que vocês podem observar, mostra essa fragmentação absurda que era o Sacro Império Romano Germânico nessa época. Né? Esse mapa é uma colcha de retalhos, é uma confusão só. Tá? E essas regiões são governadas por príncipes que se reuniam em dietas, tá? Dieta não para ficar magrinho, tá? As dietas eram reuniões desses governantes, tá? Que deliberavam, que decidiam junto ao imperador do Sacro Império. No Sacro Império Romano Germânico, o imperador tinha muito pouco poder, né, só ele de fato, sobre seus, né, sobre o território do seu império. Então esses príncipes tinham muito poder, eles se reuniam nessas dietas onde se tomavam decisões, certo? O caso, né, da reforma, tá? A gente vai falar da, né, dieta de Worms, a dieta de Augsburgo, que são momentos importantes. Tá? E além desses fatores políticos, né, você tem uma série de reis centralizando o seu poder e que estão descontentes, né, com a ação da igreja, a influência da igreja. Quando a gente falar do Henrique VIII na segunda parte, a gente vai ver que isso fica bem claro. Né? Você tem também um elemento no Sacro Império Românico de descentralização que permite com que alguns desses príncipes interessados na perspectiva, né, proposta pelas palavras de Lutero acabem protegendo e tomando lado, né, dos reformistas, algo que faltou ao Ian Hus, tá, e ao Wycliffe. Certo? Esses caras, além de todo esse discurso de liberdade e até um discurso religioso, né, também estão de olho, a gente não pode, né, negar isso, nas terras, né, que eram de propriedade da igreja. A igreja é a maior detentora de terras, né, proprietária de terras na Europa naquela época, e os impostos que a igreja cobrava e acabava repassando, tá, principalmente para a Península Itálica, né, para os estados papais, para as suas reformas, seu funcionamento. Os fatores sociais, tá? Então, a gente já viu a questão da burguesia que nasce, cresce, tá, e está se fortalecendo cada vez mais. Ela acaba buscando na reforma, né, se na verdade é um processo dialético, tá? Ela não causa reforma e também não é causada por ela, mas eles caminham juntos, né, num novo pensamento social, tá, de uma nova ética religiosa, está adequada a esse momento em que a burguesia está crescendo, né? A Igreja Católica vinha há bastante tempo criando barreiras para o crescimento, né, econômico e mercantil, né, crítica ao lucro excessivo, né, defesa do preço justo, né, de um preço de comercialização de produtos que não trazia consigo grandes quantidades de lucro, a crítica à prática da usura, a cobrança de juros, né, lembrar a usura é um termo bem importante, tá? Campesinato também, querendo maior liberdade em relação ao Estado, né, à influência dos nobres, aos altos encargos impostos que a igreja colocava. A gente tem que lembrar que a região da Alemanha atual, né, o Sacro Império Romano Germânico, era uma região relativamente pobre na Europa na época, tá? Se comparada com a Península Itálica e a Península Ibérica, que eram as duas grandes, né, as regiões estavam bombando na época, né, época dos descobrimentos, Portugal chegando às Índias, né, a Espanha depois chegando à América também, tá? A Itália que controlava o comércio do mar Mediterrâneo.
Tá? Então essas são as regiões mais ricas. Nessas regiões mais pobres, isso vai acabar ganhando mais espaço. Então, em meio a todas essas questões, aparece aí o Lutero, tá? Um monge agostiniano, doutor em teologia, professor na Universidade de Wittenberg, um cara extremamente religioso, ligado à Igreja Católica, tá? Então não era uma pessoa contrária à Igreja em si. Na verdade, o que ele quer é reformar a Igreja por dentro, não romper com ela, né? Então, Lutero diz numa época em que as indulgências estão sendo, praticadas novamente, havendo indulgência para a construção da Basílica de São Pedro, e aí um cara, um frade chamado Johann Tetzel, né, assim como alguns outros, ele vai na região onde Lutero vivia, em Wittenberg, tá, para vender indulgências. Certo? Lutero faz críticas ferrinhas às indulgências, à venda de indulgências, ainda assim elas são vendidas, tá, naquela região. E como crítico, Lutero vai escrever suas 95 teses. Tá? Vocês vão ver em vários lugares que as 95 teses foram pregadas na porta, né, da catedral, da igreja, tá, de Wittenberg. Esse ato, né, do Lutero pregar as teses na porta da igreja como uma forma de exibir, né, como se fosse um, né, um quadro de notificações, ela hoje em dia, já há um tempo, ela é bem criticada pela historiografia, ela é vista com muita dúvida, é até negada muitas vezes, mas se vocês virem essa afirmação em alguma prova, por exemplo, né, alguma questão de vestibular, né, da PUC, ou o que quer que seja, considerem que isso vai estar certo, tá? Então, a gente não chegou ainda no ponto de que isso é o que vai estar errado numa questão de vestibular, não, tá? Mas o ato de pregar as teses na porta, acredita-se hoje em dia que não tenha sido assim, tá? Que ele tenha simplesmente, né, escrito e isso acabou sendo difundido, divulgado e impresso. Essa é a grande questão, a imprensa do Gutenberg. Uma vez que foi impresso, é tipo nude na internet, cara. Já foi, caiu na rede, já era. Entendeu? Então, naquela época, imprimiram, já era, não tinha como voltar. Tá? Porque uma pessoa pegava uma cópiazinha daquilo ali, produzia mais 1000, aí o outro pegava um, traduzia para outra língua, produzia mais 1000, e aí foi embora. Tá? E as teses, elas basicamente criticam a venda de indulgências, tá? Questionam o poder do Papa e o direito do Papa e vários dogmas católicos, como a infalibilidade do Papa. Tá? E isso vai acabar tomando proporções muito maiores do que Lutero desejava. Tá? Então, tendo feito, né, essa ação, né, Lutero tendo, né, produzido, tá, em 1517, tá, essas 95 teses, tá, elas se espalham. Tá? A princípio não se dá muita importância, mas elas vão ganhando força. Tá? Em 1520, o Papa da época, Leão X, exige a retratação de Lutero. Tá? Lutero se recusa, tá, a se retratar, a refutar o que diz. Tá? Ele recebe, né, um documento, uma bula papal, tá? Em que ele acaba queimando em praça pública, rasgando e queimando em praça pública, ele é excomungado da igreja, expulso da igreja pelo Papa, tá? E aí é o momento né, que ele começa a romper de vez com a igreja, né, uma vez que ele é expulso, tá? Em 1521 você tem a chamada Dieta de Worms, né, na qual, nessa dieta, nessa assembleia de príncipes, né, o imperador do Sacro Império, um católico fervoroso, Carlos V, né, Charles V, que, né, foi um grande governante, cara com muitas posses, governou a Espanha também, era rei da Espanha também. Tá? Ele considera Lutero um herege e suas ideias heresias. Tá? O Lutero, né, só escapa, né, à prisão, possivelmente à morte, porque ele é protegido por alguns príncipes, tá, do Sacro Império, inclusive aí o príncipe da Saxônia, que leva ele para o castelo de Wartburg, deixa ele, né, quietinho lá, escondidinho lá, e fica lá traduzindo a Bíblia para o alemão. Né? Aí a ideia de novo aí
desse período do Renascimento, né, da língua vernacular, tá? E que a ideia é justamente que as pessoas conseguissem ler a Bíblia, né? Alguma das 95 teses, tá? Importante para a gente ver. Na tese 21, né, ele está falando que erram os pregadores de indulgências, que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Então você está falando que a igreja está errando o Papa, não, o Santo Padre, está errando. Tá? Uma das mais fortes, né, a 82, por exemplo, tá? Porque o Papa não evacua o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas. Tá? Ou seja, se o Papa pode perdoar o pecado das pessoas e fazer as pessoas não sofrerem no purgatório, irem direto para o céu, por que ele não faz isso pelo amor dele? Ele vai fazer isso pelo dinheiro, né? Uma coisa tão vil, tão mesquinha, que para o Papa não devia ter importância. Tá? Então, se ele está tão rico, né, na tese 56 ele fala que ninguém sabe de onde vem esse tesouro, na tese 86, tá, ele já fala que a fortuna do Papa é maior do que a dos mais ricos Crassus, família mais rica da final da República Romana. Tá? Então, por que ele não faz isso com o dinheiro dele? Todas essas críticas são críticas pessoais diretas ao Papa, à Igreja, ao dogma da infalibilidade papal. Tá? Isso são coisas que pesam para ele, para Lutero. Lutero fica, né, escondido, mas a sua doutrina acaba aparecendo. Tá? Em 1530, tá, nós temos a chamada Confissão de Augsburgo, tá, que vai ser escrita por um seguidor de Lutero, né, Melanchthon, mas que troca diretamente com Lutero diversas, né, ideias, então é um pouco a doutrina luterana sendo colocada no papel. Né, vocês têm diversos elementos dessa doutrina: a salvação pela fé, né, o solifidelismo, não pelas boas ações, como dizia a Igreja Católica. A verdade está só na Bíblia. Tá? Mudanças como o fim das ordens religiosas, fim né, da veneração aos santos, tá? A falta né, o fim da necessidade de ter um intermediador para interpretar a Bíblia, né, os padres, qualquer outro intermediário assim. Fim do celibato, né, do clerical, né, então os pastores evangélicos casam, têm filhos normalmente, tá? Uso do alemão nos cultos religiosos, ou seja, na língua vernacular, né, no caso do Lutero era o alemão, tá? Então são vários elementos aí que a doutrina luterana traz, que são, digamos assim, consolidados aí com a Confissão de Augsburgo, tá? E, né, o Lutero ainda de chavado lá no cantinho dele no castelo, tá? Mas que as ideias dele já estão estabelecidas nessa época que os príncipes que defendem Lutero são conhecidos como protestantes, como eles se colocam como forma de protesto, né, religioso. Durante esse período em que Lutero está lá, você tem também importante guerra de camponeses, né, uma grande revolta camponesa nessa região aí do Sacro Império Romano Germânico, tá? Foi a maior revolta camponesa europeia, tá? Maior do que todas as jaqueirias que a gente viu, até a Revolução Francesa. Tá? Então, números falam de 100 a 300 mil mortos, né, por lado dos camponeses principalmente, tá? Mas eram revoltas de pessoas que estavam ligadas a essa nova ideia religiosa, essa transformação na religião, e queriam suplantar ela também para suas questões físicas vividas. Né? Lutero nega o apoio a esses camponeses, tá? Ele não se via como parte dos camponeses, ele está ligado, né, aos nobres, aos burgueses, tá? Então ele está se colocando com um grupo que está contrário aos camponeses, e um antigo discípulo dele, Thomas Müntzer, é um cara que apoia os rebeldes e acaba torturado, né, executado, decapitado pelo apoio a eles. Para terminar, tá, a gente vai falar aqui da Paz de Augsburgo, que é quando a questão para os luteranos meio que se tranquiliza, tá, nessa região do Sacro Império Romano Germânico, tá, quando em 1555, já passou um tempinho, né, uma nova dieta na cidade de Augsburgo, né, estabelece a paz entre luteranos e católicos,
tá? No Sacro Império, em que adota-se um princípio, né, o cuius regio eius religio, que é, na verdade, um princípio que diz que a religião seguida pelo príncipe, pelo governante de uma região, é a religião oficial daquela região e todos os súditos devem se converter a ela ou deixar a região. Tá? Então, eles permitiam, durante um tempo, que quem não fosse da religião do seu governante pudesse vender seus bens e ir para outro principado, para outra região do Sacro Império Romano Germânico. Tá? Com isso, se pretendia a pacificação. Tá? Só que essa paz de Augsburgo deixa de fora alguns dos outros grupos religiosos, né? Principalmente anabatistas, que eram, né, uma outra, digamos assim, seita, um outro grupo, tá? Protestante, cristão não católico, bem mais radical, tá? Que previa uma separação da igreja do Estado completa. Tá? Que vão ainda travar diversas batalhas, tá, religiosas e diversos grupos também, né, calvinistas, digamos assim, que não são protegidos, não são vistos nesses acordos. Tá? Ou seja, a paz de Augsburgo traz uma paz relativa, mas ainda tem um grande número de grupos religiosos que não são abarcados por ela. Essas tensões e divisões religiosas dificultam, né, a unificação do poder nessa região do Sacro Império. Né? Se a gente pode pensar que a Alemanha só vai se unificar como uma nação no século XIX, 1871. E grande parte, em grande medida, isso é causado justamente por essas disputas político-religiosas desse período. Então, pessoal, temos ainda aí a parte 2 do nosso vídeo, não deixem de conferir ela. Tá? Estudem, né? E até mais.